Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser muito bom. Se você é pastor e está nos assistindo, deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a última vez, pastor, que você fez uma visita pastoral? Ou se você é membro, qual foi a última vez que você recebeu uma visita pastoral, não necessariamente pastor-presidente, mas de algum membro ou líder da sua igreja? A visitação nas casas, nos hospitais, nos presídios, às vezes parece ser uma coisa que os evangélicos, a igreja evangélica deixou de fazer. Nós vamos debater um pouco sobre isso e também qual é a função disso tudo, porque é muito interessante. Alguns pastores fazem visitas, vão para hospitais, às vezes terminais, levam ceia, fazem batismo improvisado, mas fazem lá. Pode, é entendido, é aceito isso na igreja? Qual é a razão de uma visita pastoral dessa? O pastor também, ele tem a liberdade, se ele estiver lá, enfim, né, tem carteirinha e por aí vai, de entrar em presídios, de entrar em hospitais, onde é aceito, onde não é aceito. Vamos debater um pouco sobre algo que às vezes parece que está esquecido, mas eu conheço muitos pastores que visitam. Muitos pastores hoje em dia estão visitando, pelo menos nas casas, não sei se nos hospitais, mas existem trabalhos assim para debater um pouco sobre esse desempenho, esse trabalho do pastor. Recebo ele que é bispo da Igreja Metodista Ortodoxa em Senador Camará e também líder do Congresso Nacional de Louvor Profético, bispo Wilson Teixeira. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado pela visita pastoral. Bom estarmos aqui juntos e poder compartilhar a palavra de Deus junto com os irmãos do Antenados na Geral. Quero mandar meu abraço à Zona Oeste do Rio de Janeiro e a todos aqueles que sempre estão ligados nesse programa que tem tamanha relevância nos seus temas, como esse, a visitação. Muito obrigado, bispo, pela sua presença. É muito importante mesmo, porque nós vamos levantar algumas coisas interessantes nesse debate de hoje com ele, que é pastor na Assembleia de Deus em Jacarepaguá, também mestre em educação. Isaías Araújo, meu amigo, bem-vindo, pastor Antenados na Geral. Muito bom, André, estar aqui. Paz de Cristo para todos, que Deus abençoe grandemente esse programa e venha ser um momento de avivar, um momento de despertamento para a igreja, para os pastores, para esse tema tão importante nos dias de hoje. Obrigado, pastor. Nós vamos falar porque também igrejas desempenham, por exemplo, muitas têm núcleos missionários, células, e às vezes isso meio que substituiu, né, a visita pastoral. Já que pessoas têm célula, vai na igreja, vai na casa das pessoas, não há necessidade de ter um pastor lá, ou há necessidade. Para falar também um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Novo Tempo, também apresentador do programa Aviva Rio, pastor Sidney Gomes. Bem-vindo, pastor Antenados na Geral. Obrigado, André, por mais uma oportunidade de estar com você e com os irmãos aqui debatendo um tema muito bom de se falar. Inclusive, o próprio Antenados agora, sim, são 5 pastores aqui, estão visitando a tua casa. Eita, aí, né? Forte isso aí. Não deixa de ser uma visita pastoral agora. É verdade. Deus abençoe vocês. É verdade, estamos dentro da sua casa visitando aí. Serve aí um refrigerantezinho, um bolinho pra gente também. Eu recebo aqui no Antenados ele, que é pastor itinerante da Assembleia de Deus, renovada no bairro Botafogo, em Nova Iguaçu, pastor Anselmo da Luz. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Legal, André. Boa tarde para todos. É uma alegria sempre poder estar aqui. Quase um ano, né? Verdade. Em outubro de 2013, a última foi a religiosidade. Mas uma alegria muito grande poder participar, sendo eu pastor itinerante. Tenho o meu pastor, que é o pastor Marcelo de Paula. Ontem mesmo ele ligou para mim: como é que você tá, rapaz? Olha aí. Isso é muito bom. Então eu sou ovelha ao mesmo tempo. Então vai ser uma maravilha poder participar e ser contribuinte aí, né? As ovelhas, como eu sou ovelha. E pastor, como eu sou pastor. E o pastor do pastor Anselmo me ligou. Em tempos de WhatsApp e redes sociais é necessário a visita? O pastor manda um WhatsApp ali, manda uma carinha. E aí, irmão, tudo bem? Tudo na paz? Ele sorri: obrigado, pastor, tô forte, manda um braço forte assim. Será que esses tempos também têm diminuído um pouco esse contato direto? Nós vamos debater sobre visita pastoral hoje aqui no Antenados na Geral. Você pode participar conosco durante o programa na sua tela. Vão aparecer aqui embaixo os contatos para você interagir com Antenados. Deixa eu iniciar talvez com a pergunta mais básica. Era uma coisa muito forte nas igrejas. Hoje diminuiu. Claro que a gente entende que os tempos mudaram, são outros tempos, as pessoas estão muito na rua trabalhando, aí o pastor vai bater na casa dela, não tem ninguém, eles chegam tarde do trabalho. Enfim, vocês acham que isso tem diminuído por causa disso? A vida agitou muito e a igreja teve que se adequar a isso. Então vamos ter outras formas de entrar na casa das pessoas. Por exemplo, a comunicação. Esse fator de diminuição de visita é por causa dos tempos ou porque a igreja meio que relaxou um pouco nisso também? Porque é uma coisa que eu falo: evangelismo
Eu vejo isso muito hoje, principalmente na Assembleia de Deus, para quem é assembleiano. A gente visitava e evangelizava muito em panfleto. Hoje eu vejo muito testemunho de Jeová. Todo sábado eles tocam na minha casa e eu evangelizo, porque a gente meio que fala assim, o pastor Silas está na casa das pessoas, ela fala na televisão, a Boas Novas está na televisão, a gente não precisa evangelizar, eu ajudo ele e está tudo certo. Meu irmão, Deus ajudar alguém, ajuda a evangelizar, glória a Deus, aleluia, você tem um galardão, mas isso não tira o seu papel em ir e evangelizar as pessoas. Eu acho o seguinte, André, eu acho que ainda que os tempos tenham mudado, né? A gente está num momento bem diferente, a tecnologia avançou, tudo isso. Isso não pode roubar o papel da igreja. Eu sou a favor que a igreja venha resgatar alguns princípios e algumas práticas que estão inseridas na palavra e que a igreja jamais pode se afastar, como o ministério da visitação, não é? E quando a gente lê a palavra, Tiago diz lá que a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações. A igreja ela é promotora de edificação, a igreja ela é promotora de uma palavra que levanta o abatido. Eu olho o Ministério de Jesus, eu vi Jesus entrar em muitos lares, né? Casa da sogra de Pedro, e tantos outros. Aquele que foi descido lá pelo telhado, Jesus estava numa casa, ministrando. Você falou ainda há pouco, rapidamente, mas só fazendo também do discipulado. Uhum. Não, só fazer um adendo nisso que o senhor falou, até para entender até formato de igreja. Mas também, embora tivesse sim a sinagoga, que talvez seja um local hoje de culto, hoje a gente meio que engessou um pouco a igreja, o pastor, você vai encontrar ele ali na igreja, nos dias, né? Porque antes não tinha tanto isso de eram nas casas também, mas existia só sinagoga, terminando a minha enfim. fala, eu acho excelente o trabalho discipulado nos lares, grupos caseiros, cada um tem uma nomenclatura diferente, né? Grupo célula, grupo no lar, grupo de santidade, grupo de vida, não tem problema nenhum, eu acho perfeito. isso válido, mas a igreja não pode abandonar a prática de ir ao pecador, de ir às pessoas que não podem vir, que não podem se deslocar, porque tem pessoas também que não conseguem se deslocar, eles vão ficar fora do contexto. Como é que fica então? Então a igreja ela tem que continuar avançando e voltando a essas práticas que são extremamente importantes, que é levar consolo aos necessitados. José, você vê uma diminuição talvez dessa questão da visita pastoral em si? Claro que acho que tem um aumento agora de grupos menores, isso que a gente falou. Você está falando da visita pastoral, eu falei num todo, a igreja num todo, num todo. de ir para casa, mas isso inclui a visita pastoral, da figura não necessariamente do presidente, mas de um dos pastores da igreja não lá para orar, para ungir, para conversar com a família. Tem diminuído, talvez, pelo número de pessoas nas igrejas também? O tema caiu perfeitamente no momento que nós estamos vivendo na nossa igreja. Nosso pastor, que é o pastor Silas Filho hoje, substituindo o pastor Gilberto Malafaia, conclamou os pastores para visitar as ovelhas. Então, todos os pastores hoje estão visitando as casas dos irmãos. Estamos indo, inclusive fizemos um adesivo, quando o pastor visita a casa do irmão, cola um adesivo lá na porta. Eu tive aqui, né? O pastor teve aqui, fenomenal. Minha casa é abençoada. Que legal. Porque só quem faz uma visita e quem recebe a visita sabe o valor, o sentimento, o carinho, o abraço que você recebe numa visita. Eu fiz uma visita há algumas semanas atrás, uma irmã com a filha, e fui com a minha esposa, chegamos lá, conversamos, a menina estava desanimada, a menina estava meio desiludida, está naquela fase entrando na faculdade, ouvindo um monte de professor, e aí eu aproveitei que eu sou professor também, vamos conversar aqui sobre isso, vamos amadurecer, fala o que você está achando, o que está te trazendo dor, e ela falou, e depois a gente conversou, oramos, hoje a menina está firme, vai para a escola dominical, está animada, passa por mim, não esquece da visita, pastor, que visita, como foi bom o senhor ter ido lá em casa. Então, é uma realidade que há uma diminuição. A correria, o dia a dia, o trabalho, a falta de pastores de tempo integral. Perfeito. Porque a gente trabalha, isso mesmo. Sai cedo, vai para o trabalho, trabalha aqui, trabalha ali, corre. Que hora que você vai visitar? Eu posso visitar no sábado. E aí você tira um tempo da sua família,
para dedicar para Deus. Porque o domingo você já está na igreja de manhã, de tarde e de noite. Então, assim, você tem que encontrar um tempo aí. O domingo é dedicação total a Deus, né? Você vai de manhã, de tarde tem reunião de departamento, tem orientação, tem aconselhamento de um, de outro. Você está na igreja o tempo todo. Ou vai fazer uma visita a uma filial, uma congregação, a outra igreja. Ou quando não, você está se preparando para pregar. Então, você está envolvido na obra o domingo. Que hora que você vai visitar? Então, eu vejo que a falta de pastores de tempo integral na igreja hoje, recebendo salário, podendo se dedicar integralmente à obra, é uma das razões da diminuição das visitas. Pastor, É um debate também mais profundo só um do que só adentro aí, porquê, só um né? adentro. Tem que entender como é a Ele estrutura disse da igreja. que a falta de pastores de tempo integral. Tempo integral. E os pastores que estão de tempo integral, mas que estão negligenciando a área da visitação. Perfeito. Né? Existe esse lado, infelizmente, talvez por se dedicarem a tantas outras coisas. O problema é que a gente tem que tomar o cuidado com o excesso de atividades, o ativismo e tantas outras coisas. Eu vejo, às vezes, pastores sobrecarregados, tendo que se envolver com mutirão, tendo que se envolver com obra, construção da igreja, pela falta de outros e até obreiros que possam suprir para que ele se dedique a essa questão da visitação. Eu não sei se é a mesma opinião dos irmãos, mas eu acho que essa lacuna aí também tem sofrido por causa disso, né? Os pastores se dedicam tanto a outras questões e acabam deixando de lado o tempo que é necessário para a visitação. Eu acho que muito, assim, a gente vai para rápido break e depois voltamos para ver o pastor Anselmo e o pastor Sidney, mas em muitas igrejas hoje o conceito de fato da visitação pastoral às vezes nem existe, não é nem por mal, porque às vezes é algo que, poxa, André, a gente não vê tanta demanda ou necessidade, não sei por qual razão, mas eu conheço várias igrejas que não tem nem dentro do seu, né, rol de trabalhos e desempenho de atividades a questão da visita pastoral. Porque também tem aquilo que você falou, vai negligenciar, pode até ser, mas também se ele está visitando, deixa de estar na igreja, ele deixa de aconselhar um monte de gente também que quer conselho pastoral na igreja. Então, como é que eu escolho melhor as minhas batalhas, né? Encontrando equilíbrio, então, exatamente, funciona. É um pouco disso de equilíbrio, mas eu acho que vai bem mais profundo mesmo na estrutura da igreja, como falou o pastor Isaías aqui. André, às vezes da igreja tem pastores de tempo integral, né? E da expectativa do pastor de ter deixado o trabalho que ele tem e ganhar o que ele ganha para estar só na igreja, a igreja tem como suprir. Isso é bem mais profundo que somente o debate de... A igreja que tem um projeto diferente nessa área, ela acha que não precisa porque os líderes dos grupos célula já fazem isso. E aí vamos falar um pouco disso. A célula, o grupo familiar, o grupo de vida, ele substitui o trabalho pastoral ou a visita pastoral? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Antenados, volta já já.